Olá, seja muito bem-vindo a mais um IES Objetivo, Inteligência Emocional Saudável, em mais esta noite de terça-feira. É uma alegria muito grande receber você aqui na nossa aula, na nossa jornada Adolescência Sem Segredo. Meu nome é Lucas Lastória e eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar o sininho também, a fim de receber todas as notificações, para você ficar sempre ligado naquilo que de melhor acontece no nosso canal IES Objetivo, tá bom? Nós estamos aqui percorrendo a nossa segunda temporada, a segunda jornada do IES Objetivo, Adolescência Sem Segredo. São inúmeros os recados dos pais, as perguntas, as dúvidas, as sugestões, e tem sido muito importante a sua devolutiva, seja ela em tempo real através do nosso vídeo, nos comentários aí abaixo no YouTube, seja também via ClassApp, você que é pai, membro do nosso colégio. Para você que não é membro do nosso colégio, para você que tem também participado das nossas jornadas, saiba que é uma alegria muito grande poder também, de alguma maneira, auxiliar na educação aí na sua casa. É uma alegria muito grande receber você também nos nossos conteúdos, nas nossas aulas. Lembrando você que nós também temos o nosso Papo Reto, vez em quando trazemos aí um convidado para poder participar na íntegra conosco da nossa jornada também. Então fique ligado que logo mais nós temos novidades nas nossas temáticas por meio do IES Objetivo, tá bom? A aula de hoje toda especial, como se conectar com o adolescente, né? Foi uma das perguntas dos nossos pais internautas também. Como se conectar com essa fase que é um grande desafio da vida, porém não tem tantos segredos assim. Então, a aula de hoje, como se conectar com o adolescente, qual a melhor abordagem com o seu filho, com a sua filha nessa fase que transmite, claro, grande necessidade, né? Que demanda grande necessidade também, e também responsabilidade, tanto para os pais na questão maturidade, quanto também para os filhos na questão do crescimento, a fim de passarem bem por essa fase tão especial, tão rica e tão desafiadora da nossa vida, chamada adolescência. A gente já disse por aqui que a adolescência ela é compreendida dos 12 até os 20 anos no máximo. Dissemos também que hoje, por grandes motivos, por N motivos, nós temos também a realidade de muitas pessoas chegando ali na fase dos 40 anos de idade na vida e ainda com o espírito adolescente, né? Ou seja, ainda com muitas questões em aberto que precisavam ser ratificadas, que precisavam ser reformuladas, melhor desenvolvidas na própria vida. Então a gente já disse que o período ideal é de 12 a 20 anos de idade no máximo. E é um período que carrega consigo também um desafio elementar, uma pergunta elementar: para onde eu vou? Essa é a pergunta intrínseca a todo adolescente, e que por vezes, quando nós não assumimos o nosso papel de adultos, nós acabamos por prejudicar o desenvolvimento dessa fase na vida daqueles que a nós são confiados, tanto na realidade educadora, quanto também na realidade dos pais, não é? E veja, seu filho, ele acabou de sair de uma fase totalmente despreocupante da vida dele, né? Que é a infância. Ali ele desbravava as novidades com tranquilidade, com serenidade, e a única preocupação que tinha era de dormir para que no dia seguinte pudesse acordar com as energias refeitas, né? E tomar de novo parte nesse universo, nesse mundo tão especial, tão colorido, né? Que é a infância. Só que agora eles estão numa fase que parece que não vai dar em lugar nenhum, não é? Então a infância vai dar na adolescência. Agora a adolescência não se vislumbra tão facilmente a vida adulta. É preciso, como nós dissemos em aulas anteriores, de um bom adulto para poder puxar também esse adulto interior que há na vida do adolescente, não é? Mas, no entanto, essa visão, essa miragem, né, muitas vezes, diante da realidade adulta, não acontece, não vem fácil assim para a vida do adolescente. Então eles estão numa fase que aparentemente, para eles, parece que não vai dar em lugar nenhum. E quantos pais se preocupam exageradamente com que o filho decida toda a vida dele nessa fase? E veja, aqui eu não estou fazendo juízo de valores e nem julgando a sua preocupação. Pelo contrário, eu sei que ela é muito natural. Por quê? Porque nós amamos. Porque nós queremos que
aqueles que foram a nós confiados deem certo na vida, não é? Esse é o grande desejo do coração de todo pai, de todo educador, né? Falo isso aqui como professor e tenho certeza que você aí como pai, como mãe, tem esse mesmo anseio, esse mesmo desejo. E, no entanto, essa preocupação, por vezes, não vai apenas nos tirando de zona de conforto, mas vai causando sérios desesperos na vida de alguns pais, não é? Quando, por exemplo, o pai e a mãe quer que o filho aprenda todas as coisas, se dê bem em todas as coisas, acerte tudo, consiga tudo, com um grande pânico, com um grande medo de que ele não seja alguém bem-sucedido na vida. E posso te contar um segredo? Esse também é o medo do seu filho. Veja, recentemente eu fiz uma dinâmica em algumas das aulas e uma das perguntas era: quem aqui tem medo de não se dar bem na vida? Grande maioria, se não unânime, ergueram a mão e disseram que tem esse medo. E às vezes, quando nós colocamos uma sobrecarga sobre isso, esse medo que já é natural na vida dos adolescentes, isso pode transformar também em sérios problemas, não é? Em pânico, e muitas vezes essa carga excessiva causar também uma pressão demasiada de que precisa acertar todas as coisas, eu preciso resolver a minha vida toda nessa fase. E não é assim. Saiba e não perca de vista de que o adolescente ele já possui essa pergunta que lhe causa também um certo temor dentro do coração, né? Para onde eu vou? Como eu tenho que fazer para dar certo? Porque uma coisa é verdadeira, ele quer ser livre, ele quer ser adulto de alguma forma, mas ele não sabe como. Ele não possui essa experiência da vida adulta. Então é a fase que o seu filho ele vai se retraindo mais. É aquela fase de ficar sozinho no quarto, né? Se não todos os dias, boa parte da semana. Não quer tanto mais os passeios em família, não é assim? Há uma certa rejeição aparente da parte do filho para com aquela realidade familiar que era tão evidente, era tão de fácil convivência na infância. Pois é, essa é a fase do desespero de muitos pais também. Às vezes, sem saber, você pai, você mãe, faz até certas chantagens emocionais com os filhos de vocês, dizendo aquela célebre frase: você não gosta mais de nós. Não é assim? Você não sai mais com a gente, não liga mais para nós. Onde foi parar aquela criança, né? Que talvez o pai ali com tanta facilidade trazia nos braços, a mãe com tanta facilidade carregava no colo, e hoje está aparentemente arredio, meio rebelde, né? Por que isso acontece com o adolescente? Olha, dois principais fatores para trazer para nós os elementos da aula de hoje e também certa tranquilidade, certa paz ao teu coração. O primeiro é que a referência que ele buscava em vocês, pais, ele já não busca tanto mais assim. Dissemos resumidamente em aulas anteriores que é um grande desafio educar no tempo presente, diante dos influencers, diante de tantas lideranças, de um mundo repleto de informações, errôneas em parte, é verdade, mas com bons conselheiros também em outra parte, né? E às vezes a gente não consegue ter uma voz tão representada, tão ativa como tínhamos lá atrás, quando os nossos filhos eram crianças, agora que eles são adolescentes. Então, o primeiro rompimento, que veja, quero voltar a repetir, ele é natural. O primeiro rompimento é essa estranheza que o filho agora, olhando para o pai, começa a perceber que talvez exista um mundo ali fora que tem outras respostas para as dúvidas e para as perguntas que ele possui. É evidente que não quer dizer que você não valha mais nada perante o teu filho. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar nessa aula o quão importante é você pai, é você mãe na vida desse adolescente e mais, o quanto ele espera você, o quanto ele deseja ser amado por você. Essa é uma grande realidade, não é? E esse primeiro fator, ele pode nos causar uma estranheza, mas é importante dizer o segundo fator. Ele está crescendo para dentro. Por isso que essa introspecção é necessária. Por isso que às vezes deixar ele ali naquele mundo, no quarto dele, é importante também. Não pegue tanto no pé dele quando ele se tranca ali no quarto. Claro, você precisa ficar de olho na quantidade de horas, né? Notar a quantidade de horas que ele passa ali. Não pode passar também o dia todo, né? Enfim. Mas é importante que ele encontre ali
naquele refúgio esse tempo que é dele, né? É o tempo, por exemplo, que ele vai ali refletir sobre as perguntas, sobre as dúvidas que ele traz dentro dele. É ali que ele vai refletir, que ele vai começar a comparar aquilo que o pai e a mãe dizem com aquilo que o professor está falando na sala de aula, com aquilo que o colega está dizendo, com aquilo que o pai do colega disse. É natural, não tem como você colocar o teu filho dentro de uma redoma e fazer com que ele não ouça nenhuma outra voz que não a sua. É importante isso. E isso só denota um sintoma na vida de um pai e de uma mãe. Ou o pai e a mãe está vivendo a insegurança, por isso acaba exercendo a superproteção. A aula passada nós dissemos sobre isso. Ou, num segundo plano, diferente disso, ao contrário disso, que é o equilíbrio, o pai é seguro naquilo que ele diz, a mãe é segura naquilo que diz. O filho, ele não está pedindo, o adolescente não pede para você um liberou geral, por mais que pareça isso, por mais que pareça que ele não gosta de regra nenhuma, que ele quer detonar com todas as regras, que no fundo ele quer viver uma vida livre, no fundo ele está se descobrindo, ele está tentando se encontrar. E o que ele mais deseja não é o liberou geral. O que mais ele deseja é me ame. Eu preciso me sentir amado. É isso que o adolescente mais deseja, não é? O adolescente precisa desse amor que está no ninho familiar, não é? Então, veja, o quanto é importante notar esses dois fatores. Em primeiro lugar, há uma ruptura natural enquanto referência, e em segundo lugar, o adolescente ele quer crescer para dentro. Por isso que essa introspecção, por isso que essa fase de ficar dentro do quarto, às vezes de ter ali uma carinha mais carrancuda, acontece mesmo e é até necessária, é até importante para a vida do adolescente, tá bom? Outra coisa que ocorre com muita frequência é o pai e a mãe desejosos de comunicação, né? Que aquela criança que era tão falante, risonha, que conversava tanto com você, de repente fechou o mundo, vestiu ali mais coloração preta, né? Aquilo que a gente chama ali do dark, né? A vida um pouco mais dark e tal. E aí de repente parece que aquele mundo se escureceu um pouco, você estranhou e tem dificuldade de dialogar com o seu filho adolescente. Calma, vamos tranquilizar esse coração também. Muitos pais, muitas mães desejosos dessa comunicação com amor, com boa intenção, às vezes falham no diálogo com os filhos adolescentes. Por quê? Porque é natural que dentro do coração de um pai e de uma mãe nasça também a necessidade investigativa, né? Então você quer saber para onde seu filho foi, né? Naquela festa que ele participou, com quem é que ele está andando, o que é que ele faz ali no colégio, quais são as amizades dele, o que é que está pensando, tem namorada, não tem namorado, não tem, enfim, tudo isso é natural, é uma preocupação nobre da parte dos pais. No entanto, quando você for conversar com seus filhos adolescentes, você precisa saber de duas coisas. Em primeiro lugar, o seu discurso não pode ter uma tonalidade de sermão, ou seja, o tom da sua voz, a maneira como você fala, não pode ser uma coisa impositiva, não é? Por quê? Porque ele precisa sentir confiança no diálogo. E nem investigativa. Tem muito pai, tem muita mãe que antes de sentar e conversar com o filho para saber as motivações do coração daquele adolescente, depois da festa, ou depois ali, né, de uma realidade que ele, enfim, de um encontro, de uma novidade, muito pai, muita mãe quer saber com forma investigativa das coisas. E aí o filho se retrai. É por isso que às vezes o filho não fala tanto, ou é por isso que ele vai cortando cada vez mais o diálogo com você. Então você precisa ter aí, ser um pouco mais esperto quando você vai dialogar com os seus filhos adolescentes. Preparar um ambiente para essa conversa. Em primeiro lugar, para que ela seja uma conversa madura. O seu filho adolescente, ele quer ser tratado como alguém maduro. Por mais que você olhe ali e vê as presepadas, né, como eles mesmos dizem, né, as presepadas dos adolescentes e fala, olha, esse aí eu não sei o que vai ser, não quer saber de nada, só TikTok, só YouTube e tal. Calma. Saiba que no momento do diálogo você precisa relevar todas essas coisas. É o mundo dele, faz parte do universo do adolescente todas essas coisas. Então é importante você sentar ali e entender, por mais maduro que o meu filho não seja ainda, ele espera de mim essa maturidade, essa experiência. Então,
escuta mais do que fala, dê atenção àquilo que o seu filho adolescente fala, por mais sonhador, fantasioso que possa parecer, por mais ali impulsivo que possam parecer as decisões dele, os desejos deles, ouça com carinho, com afeto, ria junto, não é? Não tire sarro, mas ria junto, pense junto, experimente junto dessa fase dele. Isso é muito importante. Então a conversa, ela precisa ser uma conversa suave, informal, muitas das vezes. Claro que a gente tem momentos mais formais, mas também temos momentos informais. Não dá para tratar o adolescente formalmente todo momento. Lembra que é uma fase de transição. Ele ainda não é adulto, mas também não é mais criança. Então, ajude ele a passar essa travessia, a passar por essa ponte, né? Então, uma conversa suave, informal, sem juízo de valor, sem julgamentos, como eles mesmos gostam de dizer, na boa, né? Fala na boa com eles, não é? Então, o adolescente, muitas vezes, ele se fecha quando vê um pai e uma mãe rígidos demais na conversa. É natural o adolescente contestar. A contestação é importante para ele ser ele mesmo. Quando um adolescente está contestando, quando ele contesta uma decisão sua perante um pedido dele, né, um não, por exemplo, ele está querendo se autoafirmar. Por isso que ele pede respostas convincentes da sua parte. Tem muito pai, tem muita mãe que acaba levando muito a ferro e fogo todas as coisas, né? Então parece um ambiente de guerra a casa, né? Uma guerra fria, né? Então o pai diz não, o adolescente quer saber o porquê não, quer bater o pé ali e o pai já desce no mesmo nível, né? Então parece ali uma briga de adolescentes no fundo, né? Não tem adulto na conversa. O pai já fecha a cara, já quer exaltar a voz, então você não ganha o adolescente nunca dessa forma. Você precisa entender que a maneira dele contestar é porque ele quer se autoafirmar. Ele está procurando a identidade dele. Ele não é mais criança, mas não é mais adulto. Então, volto a dizer, a pergunta elementar, quem eu sou e para onde eu vou? Essa é a pergunta de todo adolescente, né? Então, ele não está fazendo aí uma rebeldia gratuita, né? Tem muito adulto que, às vezes, pensa que faz pirraça a todo momento o adolescente, né? Tira sarro da cara do pai e da mãe. E não é assim, não é? Ele está apenas treinando ser adulto. Então isso é importante, essa compreensão da parte dos pais também para com os filhos adolescentes. Eles só não têm experiência. Por isso que pais compreensivos é de suma importância, né? Então não transforme a conversa com o seu filho, com a sua filha adolescente numa guerra fria, num campo de batalha, né? Tem pai que fica o período todo da adolescência de cara amarrada com o filho, porque o filho não é da maneira como ele queria que fosse, a filha não é da maneira como ela queria que fosse. Então o que é que acontece? Ao invés do adolescente encontrar uma expressão facial, um rosto amigável do pai e da mãe, acolhedor, né, nas dores, nos desafios do filho, ele acaba encontrando aquilo que ele menos gostaria, né, que lhe causa repulsa, que lhe causa aversão. Ele encontra sempre pais estressados, bravos, né, que estão ali bravejando, que não querem dar tempo para escuta, enfim, que não querem saber dessa fase adolescente. E principalmente, se o teu filho fica escutando nos cantos da casa você reclamar que adolescente é ruim, que é aborrecência, né, que é a pior fase da vida, quer dizer, para ele essa vai ser a pior fase da vida, né? Então o que ele vai pensar? Eu vou esconder cada vez mais as coisas dos meus pais, porque se eu contar eu vou levar bucha, né? Tem pai e tem mãe que exige que o filho conte sempre tudo para eles, mas não dão oportunidade. Eles se sentem acuados. Não é? Por quê? Porque não passaram por experiências positivas da última vez que contaram. O ambiente dentro de casa se transformou numa grande guerra fria. Então, preste muita atenção nisso. É importante ter essa escuta ativa, não é? Com o seu filho adolescente, tá certo? Então é um período importante que ele precisa contar com você. Outra coisa é não ter medo do filho também. Então aqui eu não estou dizendo que você precisa aceitar todas as presepadas do adolescente. Não, ele precisa também de correção, né? Ele precisa de uma voz ativa também ali. Ele precisa dessa autoridade que a gente já tratou tantas vezes nas outras aulas também. Então não perca a sua autoridade por medo, não é? Então não tenha medo do seu filho nessa fase adolescente. Porque tem muito, eu estou dizendo isso porque tem muito pai, tem muita mãe que às vezes procura e diz assim,
eu já falei, né, pro meu filho isso, aquilo, outro, mas ele fica bravo, né? Ué, e aí? Né? E ele está ali debaixo do seu teto. Ele tem condição para estar em outra casa? Ele tem condição para seguir a vida sozinho hoje? Não tem. Então, quem manda ali na casa é você pai, é você mãe, pronto. Esse momento também é importante. É importante que o adolescente saiba disso também. Lembra que eu falei nas outras aulas que sua casa não pode ser um hotel 5 estrelas? É isso aí, né? Você não é o serviçal do seu filho, você é pai, você é mãe. Retome essa autoridade para você, né? Então, não quer dizer que ter a escuta ativa, você vai ser ali a marionete do seu filho adolescente, porque por muitas vezes, volto a dizer, pela falta de experiência, eles podem querer agir como se vocês fossem marionetes deles, né? Então, todas as coisas dentro da sua ordem, da sua hierarquia, e tudo caminha bem, né? Cada um assumindo o seu papel. Então, ser seguro naquilo que você fala, transmite autoridade, naquilo que você quer, para que ele possa entender quais são as regras da casa. Não é porque passou da infância para a adolescência que as regras mudaram, né? Então elas podem ter aí a sua flexibilidade em alguns aspectos, dependendo, né, do período da adolescência, daquilo que cada um vai vivendo, mas no entanto, aquilo que foi estabelecido precisa ser cumprido dentro de casa. Lembrando sempre das aulas anteriores, seu filho quer ser um adulto, e com as responsabilidades bem ordenadas, ele vai conseguir, com certeza, passar bem por essa fase. Então o pai e a mãe, eles devem ir abrindo as portas gradativamente, as portas da confiança, né? Para que o filho possa ir fazendo as coisas sozinhas. Isso é muito importante. O filho, ele precisa da sua confiança. Pode até ser que, vez ou outra, ele venha mentir para você em alguma ocasião, não é? Sei lá, você combinou ali alguma coisa, algum horário da chegada da festa, chegou mais tarde, presepou, e aí você vai lá, conversa com ele, ele inventa ali, né, que o Juninho passou mal e ele precisou ajudar o Juninho, e no fundo, talvez quem tenha passado tenha sido ele. Tudo bem, contou uma mentira para você, você veio a descobrir, você veio a saber depois. O que fazer? Não deixar mais? Trancar no quarto? Dar castigo? Em primeiro lugar, renova o seu voto de confiança, né? Joga no colo dele, né? E faz ele entender que ele pisou na bola, ele te chateou, ele mentiu para você, não precisava disso, mas nem por isso você rompeu com ele a amizade, não é? Nem por isso você rompeu com ele a confiança. Dá um voto de confiança. Mas veja, voto de confiança não quer dizer liberou geral, tá bom? A criançada tá subindo a escada aqui, já já vocês vão escutar a trilha sonora do Colégio Objetivo. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? O voto de confiança. Porque senão você vai criando antipatia com o seu filho adolescente, né? E a pior coisa que tem para o jovem, para o adolescente, é pai e mãe que cria ranço do próprio filho, né? Então assim, às vezes tem pai e tem mãe que não amadureceu, e aí começa aquelas briguinhas como se fosse irmão mais velho e irmão mais novo com o próprio filho, né? E aí começa a ter ranço, começa a pegar pirraça, né? Amarra o semblante, a cara, né? Vai pegando antipatia com o próprio filho. E aí a adolescência para o próprio filho se torna uma fase muito pesada. Então, às vezes você vai olhar para o estilo de roupa do seu filho adolescente, você não vai concordar. Vai gerar um pouco... Acho que é o tema que mais gera conflito aqui, deve ser estilo de roupa, né? Que de repente aquela criança que você vestia, é bonitinho, né? Eu tô aqui na parte da tarde, aí eu vejo as crianças, né? Como que elas são vestidas, né? Não como que elas se vestem, mas como elas são vestidas. E você tem realmente ali, né, uma harmonia, né? O pai e a mãe, né, harmoniza bem o filho, né? Às vezes você vê ali aquela camisetinha bem engomada, você vê ali aquela calça de alfaiataria, né? Enfim, e de repente, quando vai para a adolescência, começa a transformação. Tintura no cabelo, os óculos mais descolados, calça rasgada, né, naquele estilo jeans juvenil, que está em alta de novo. Você vê ali os tênis, o All-Star cano alto já vem aí na parada. Enfim, quantas coisas acontecem, quantas mudanças. E às vezes isso pode ser causa de grande antipatia para o pai e para a mãe dentro de casa. Agora, atenção, você não pode querer ficar contestando tudo.
Você não pode querer que o seu filho passe a vida toda ali com a calça de alfaiataria e a camiseta polo. Pode ser que ele venha a adotar um outro estilo, né? Uma outra realidade. E tudo bem, é a fase da adolescência para ele. Claro que você pode estabelecer as regras dentro da sua casa, contanto, né, que aquilo que ele vista seja roupa, tudo bem, né? Então aí você pode ir orientando, né, aquilo que cada família, aquilo que cada um dentro da sua educação concebe enquanto educativo, entende, compreende como harmonioso, não é? Então, o menininho ali da mãe, né, que se vestiu a vida toda, que foi vestido a vida toda pela mãe na infância, não vai ser mais ali na adolescência. Só que tem uma coisa, se você ficar contestando, batendo de frente a todo momento aquilo que ele veste, o filho vai cada vez mais se distanciando. Deixa ele experimentar um pouco essa realidade. Por quê? Porque pode ser que ele volte, né? Pode ser que haja essa volta para o próprio estilo, talvez mais casado com uma realidade que se pareça com aquilo que você concebe como um modelo mais ideal, entendeu? Então, por quê? Porque se ele não voltar, você ficar contestando muito, ele pode se revoltar, né? E aí a coisa fica mais complicada. Então o adolescente, ele está muito nessa fase narcisista da vida dele, né? Quer dizer, o que é essa fase narcisista? Ora, ele procura muito se olhar no espelho, né? Por duas coisas acontecem. Ou ele se olha muito no espelho e não gosta daquilo que ele vê, ou ele se olha no espelho e quer transformar. Então, por isso que ele vai buscando a todo momento transformações, compreende? Então, é uma fase que ele sofre bastante também, né? Eu disse uma fase narcisista, para você que não conhece, leia ali o mito de Narciso. Então, fala ali sobre a autoimagem, né? Então, isso é muito natural na fase da adolescência, né? Ele está se comparando com outros corpos, ele está se comparando com outros semblantes, ele está a todo momento se comparando com outros estilos, até ele encontrar o dele, até ele se autoafirmar, até ele encontrar ali essa identidade, né? Que é muito importante para ele também. Claro que na fase de educação, quando a gente fala da identidade, é sempre muito importante fixar os bons valores, fixar aquilo que a tua família preza como valor, né? Para que ele possa também não ser levado, né, por nenhum tipo de ideologia ou ideias que vão causar mais confusão na vida dele do que outra coisa, do que educá-lo, tá? 2 diálogos para a gente encerrar nossa aula que os pais podem realizar com os filhos e que ajuda muito nesse sentido. Olha, 2, 3 vezes por semana, você pai, você mãe, senta com os seus filhos adolescentes, adolescentes, vão conversando sobre todas as coisas profundas, temas profundos, que pode conter sua própria experiência, por exemplo, né? Eu não sei se o seu filho adolescente sabe como que foi a história que você conheceu o seu marido, que você conheceu a sua esposa, né? Como isso é rico dentro da família, como isso é importante, saber as suas histórias ali quando você também estudava. Enfim, são momentos da família, que você pode, a partir dessa história, ir também levando experiências de vida para ele. São momentos que atentamente ele vai poder crescer depois também. E isso, é claro, o ideal é você começar desde a criança para que depois seja mais fácil com o adolescente também. Segundo lugar, criar laços, levando o seu filho, a sua filha, para uma conversa mais informal. Se por um lado você deve ter esse momento de conversa formal, por outro, faça momentos informais também. Leve uma sorveteria, leva a comer um lanche, sai só você e ele, né? Então, se você tem uma família numerosa, por exemplo, vai fazendo isso de forma escalada, né? Se não tem, fica mais fácil ainda, fica mais tranquilo ainda, né? Isso ajuda muito a compreensão dele também na caminhada dele, tá? O adolescente, sabe por que ele contraria? Porque ele não tem certeza ainda do que é o amor de verdade. É por isso que ele contraria, é por isso que ele bate de frente, é por isso que muitas vezes, aparentemente, ele se rebela, porque no fundo ele quer ser amado, né? Só que ele tem que entender que ninguém nessa vida ama mais a ele do que você. É isso que o seu filho adolescente precisa entender. Ele precisa receber essa explosão de amor, né? Então, assim, dê afeto para o seu filho adolescente. Quanto tempo faz que você não diz um eu te amo para ele? Talvez que você não dá um abraço de verdade, né? Talvez você esteja se identificando nessa aula como alguém que está se distanciando do seu filho. Talvez está se distanciando da sua filha. E eu te entendo. Eu realmente te entendo.
Te entendo porque é nobre da sua parte o zelo e o carinho que você nutre por aquele filho que até então estava no seu colo e que hoje não está mais. Mas dê um passo além, dê um passo adiante. E esse passo adiante é um passo para também entrar nesse universo do adolescente. Ele deseja ser amado. Então, na conversa, valorize até mesmo as contestações que ele faz. Valorize, parabenize, depois explica o que precisa ser melhorado. Isso ajuda muito ele na compreensão, né? Diz que ama, abrace, beije. O afeto é muito importante para a vida do adolescente. Ainda que hoje ele vire a cara ou depois tente limpar, né, como é muito comum nessa fase também, que ele faça caras e bocas, que ele torce o bico, não tem problema. Dê um belo sorriso, ria junto, ame, mas não saia, né, da presença dele. Não espante ele nesse momento, porque essa ponte, essa travessia, ele precisa de alguém que um dia passou por ela também. E você é a pessoa mais indicada, porque a você foi confiada essa bela e rica, valiosa vida que é o seu filho, que é a sua filha. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.